Que a graça de Jesus continue sustentando a sua vida e a sua família. É muito bom estarmos de volta aqui nessa quarta-feira para darmos continuidade ao nosso estudo Vivendo pela Fé. E é bom saber que você está nos acompanhando aí nesse estudo tão importante, tão atual, que requer de nós uma vida de fé. Viver confiando e descansando no poder de Deus. Quarta-feira passada, nós falamos sobre a fé é expectativa em Deus. É esperar sempre o melhor. Se você está esperando em Deus, você vai sempre esperar o melhor. E eu coloquei a questão de a gente sempre, quando orar e falar para Deus aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente não quer, aquilo que você quer que aconteça, né? Algo positivo, algo verdadeiro, né? Então nós tratamos muito disso. A mente deve estar educada àquilo que é bom, positivo, verdadeiro, e não naquilo que é ruim, negativo, falso. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é por isso que nós dependemos da graça de Deus, da orientação de Deus e da fortaleza do Senhor para que possamos realmente enfrentar as dificuldades e lutas vivendo pela fé. Agora eu quero colocar mais dois conceitos de fé hoje. Primeiro, fé é tomar a iniciativa. E eu quero me basear lá em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. O texto você conhece bem, que é quando Jesus está numa casa e está ensinando, falando sobre o reino de Deus, e a casa está completamente superlotada, e não havia lugar dentro de casa, na janela, nas portas, em lugar nenhum, tudo superlotado. E 4 homens resolveram, pela fé, colocar um paralítico diante de Jesus. Mas eles não conseguem penetrar na casa. De jeito nenhum, é muita gente, as pessoas estavam ali aglomeradas, não é? Então, o que eles fazem? Eles sobem pela lateral da casa, vai no telhado, faz um buraco e desce o homem numa maca e colocam o homem diante de Jesus. E aí, observe o verso 5, que é muito enfático no texto. Jesus vendo a fé deles. Vendo-lhes a fé, olha só que coisa extraordinária. Esses homens tomaram a iniciativa de fazer algo muito criativo, inusitado, que ninguém tinha feito ainda. E isso chama a atenção de Jesus. O que eles fizeram pela fé. E eles, todo esforço e toda a criatividade, não é, demonstrou a fé deles. Essa iniciativa de colocar este homem diante de Jesus. Então, é essa tomada de iniciativa que eu estou chamando de fé. É dar o passo em direção a Deus. É dar esse passo em direção a Deus. É sair do lugar. É sair de cima do muro. É tomar uma decisão de ir em direção a Deus, em obediência a Deus, à palavra de Deus. Isso é um ato de fé. E eu quero ilustrar lá em Êxodo capítulo 14, verso 15, o texto que você conhece bem, quando o povo está diante do Mar Vermelho, sem saída, literalmente num beco sem saída. E aí, o Êxodo 14, 15 diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Olha só, olha o que Deus diz para Moisés. Eles estavam assim: o que nós vamos fazer? E aí Moisés começa a clamar a Deus. E aí, o que Deus diz aqui é muito interessante, irmãos, porque ele diz assim: olha,
vocês precisam marchar pela fé. Toma a iniciativa de andar, de caminhar, de ir em frente. Isso, lógico, pela fé. É a ideia de ousar, repito, de tomar a iniciativa, tomar uma decisão e de dar esse passo em direção a Deus. O povo marchou, e aí, pela orientação de Moisés, ele levanta o seu cajado, a sua vara, o seu bordão, e o mar então se abre. Mas eu destaco mais uma vez, diga ao povo de Israel que marche. Vá em frente, tome a iniciativa, não fique esperando. Vão em frente. Isso é fé. E o exemplo que é muito semelhante a esse, é Josué capítulo 3, verso 13, quando o povo está diante do Rio Jordão, que agora é sob a liderança de Josué. E aí, diz o texto, e quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram na água, o rio foi interrompido. Isto é, o rio estava descendo, as águas descendo, então o rio foi interrompido. As águas foram cortadas. Quando os pés dos sacerdotes que tocaram a arca, repito, que levavam a arca, tocaram na água. Mais uma vez, irmãos, isso aqui é fé, é tomar iniciativa, é ir em frente. Deus mandou, então vamos fazer, eu vou obedecer, eu vou em frente pela fé. Então essa é a nossa parte, crer, seguir em frente, confiar e não duvidar. Onde há fé, meus irmãos, não há dúvida. Onde há fé, não há vacilação. Onde há fé, não há medo. Onde há fé, não há receio. Vá em frente. E eu vou ilustrar um pouco mais. Quem é motorista e viaja, por exemplo, à noite, dirige à noite, é muito importante o uso dos faróis. Claro, senão a pessoa não consegue viajar, não consegue andar pela estrada. E a coisa que eu quero destacar é o seguinte, que você, quando está dirigindo, você não vê lá na frente. Mas à medida, com os faróis ligados, à medida que você caminha, à medida que você anda, o farol vai iluminando a estrada. Eu acho que isso exatamente demonstra o que esses textos estão dizendo, a iniciativa, a decisão de ir em frente, de obedecer a Deus, de confiar em Deus. Então eu vou em frente, eu vou fazer a minha parte, eu vou andando, e à medida que eu vou andando, o farol vai iluminando o meu caminho. Isso é fé. Isso é fé, é andar pela fé. Você não sabe o que está lá, você vai andando, e à medida que você caminha, Deus vai iluminando o seu caminho. Então não pare, não tema, não duvide, siga em frente pela fé, dê um passo adiante, marche pela fé, como diz o texto, e o mar vai se abrir, e o rio vai se deter, porque você pela fé tomou a iniciativa, foi em frente, tomou uma decisão de ir em direção a Deus e de obedecer a Deus. Isso é viver pela fé. O outro conceito de fé que eu quero destacar hoje fé é não desistir diante do fracasso. E eu quero me basear em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Deixa eu te lembrar qual o texto qual episódio é esse. Uma mulher cananeia busca Jesus, a sua filha estava endemoniada, e diz o texto, horrivelmente endemoniada. Jesus está caminhando com os discípulos, e essa mulher vai atrás de Jesus e dos discípulos, clamando, pedindo ajuda, clamando atrás deles. E é interessante nós notarmos os obstáculos que ela vai enfrentar para ser atendida. Olha só, primeiro, eu vou destacar 3 aqui. Primeiro, o silêncio de Jesus.
O verso 23, ela estava clamando, tá? Pedindo ajuda, que Jesus atendesse, socorresse, tivesse misericórdia dela e da filha. E no verso 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Olha só a situação dessa mulher. Jesus não responde a ela. Ela clamava, Jesus nada respondia. Nós sabemos que o silêncio de Jesus aqui é pedagógico. Jesus está provocando para que ela demonstrasse sua fé. Jesus queria ver a perseverança dela em confiar e depositar toda a sua fé em Jesus. Mas olha só, olha o balde frio aqui, começa aqui. Jesus nada respondia. Uma mulher clamando, 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 Jesus em silêncio. Segunda coisa, ainda o verso 23, o desprezo dos discípulos. Diz assim: os discípulos disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E é interessante, irmãos, que em vez de os discípulos pedirem a Jesus para atender aquela mulher, eles pedem a Jesus para despedi-la. Em vez de eles intercederem por ela, eles falam contra ela. E isso aqui foi uma prova de fé para ela. Pensa bem, ela clamando e os discípulos: vai embora, despede, ela está incomodando. Mas ela continua clamando. E aí vem a terceira provação, não é? Terceiro obstáculo que ela enfrenta para ser atendida pela sua fé, que é a própria resposta de Jesus. Primeiro o silêncio de Jesus, depois o desprezo dos discípulos. Agora o que Jesus fala para ela. Verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Verso 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Verso 27. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só, queridos, Jesus usa expressões aqui que poderiam desanimar essa mulher. É lógico que Jesus não estava desprezando a mulher. Jesus nunca fez isso com ninguém. Jesus nunca destratou ninguém, nunca desconsiderou ninguém, nunca ignorou ninguém. Mas Jesus está aqui, ele tem um propósito: despertar a fé dessa mulher. E se você vai ler os evangelhos, Jesus faz isso várias vezes. Jesus quer despertar a fé. Ele sabe, mas é importante da pessoa conhecer isso, né? Então, e saber que ela está sendo provada em sua fé e depois aprovada em sua fé, isso é importante. Então, essa mulher, irmãos, poderia ter desanimado. Essa mulher poderia ter desistido. 3 situações que poderiam fazer com que ela desistisse. Não adianta. Eu não vou conseguir. Jesus faz silêncio. Os discípulos quer que eu vá embora. E Jesus agora usa essas palavras aí. E como é que eu... Acabou para mim. Veja bem, ela não se deixa dominar pelo seu aparente fracasso em buscar a Jesus, em buscar solução para a sua filha. Ela adora Jesus, ela fala com fé, ela persevera e ela transforma derrota em vitória. Isso nós chamamos de fé. É não se deixar levar pelas aparentes derrotas. Agora, veja o verso 29, porque é muito importante. Porque Jesus estava ajeitando tudo, né, conduzindo tudo de uma forma para que essa mulher expressasse a sua fé verdadeira. Então, veja o verso 29. Então Jesus exclamou.
Não, simplesmente não disse, ele exclamou: mulher, que grande fé você tem! Olha só, que seja feito como você quer, como você pediu. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Você percebe como é que Jesus até aproveita essa situação toda? Jesus, tudo que ele faz tem um propósito, né? Tudo que fez e tudo que faz hoje tem um propósito, né? A demora, a questão de perseverança, da gente continuar. Então veja bem, ele exclama: essa mulher tem uma grande fé. Grande fé. Então você vai ser atendida por essa fé. Queridos, ela poderia ter desistido. Ela tentou várias vezes e ela não conseguiu, mas ela prosseguiu diante de aparentes fracassos. Eu quero dizer para você hoje que a fé é demonstrada quando você não desiste diante de fracassos ou de aparentes fracassos. E eu quero ilustrar isso com Josué capítulo 7. O povo de Israel sofreu uma derrota humilhante. Josué prostra-se diante do Senhor e diz: Senhor, por quê? Por que essa derrota? E Deus diz a ele: Israel pecou. Israel quebrou a aliança. Israel desobedeceu. Israel se apoderou do que não devia. Ele estava falando em relação a Acã, você conhece a história. Então Deus disse para Josué: levante-se, levante-se, santifica o povo, resolve esse problema. Olha só, em outras palavras, Deus está dizendo aqui para Josué: descubra a causa do fracasso, o que aconteceu, faça algo a respeito e recomece. E recomece. Santifica o povo para que isto seja resolvido. Então, irmãos, eu vejo aqui nesses textos essa demonstração de fé quando a gente realmente busca o Senhor com essa confiança plena, e mesmo que estejamos diante de aparentes fracassos ou de fracassos, mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano de nos preparar e nos moldar, e às vezes nós precisamos nos humilhar, reconhecer nossos erros, confessar nossos pecados, para que alcancemos as bênçãos que tanto almejamos. Então, derrotas, fracassos, não me podem parar, porque se você parar, isso demonstra falta de fé. A fé vai fazer com que você não se deixe levar pelas derrotas ou aparentes derrotas. Você tem que seguir em frente. Se for preciso recomeçar, faça isso. Antônio Francisco Lisboa. Desde pequeno queria ser escultor. Você já conhece a história, ela está na internet. E diziam para ele, não é? Aleijados não podem ser escultores. E ele não desanimou, ele perseverou. E você já sabe no que deu. O mundo inteiro conhece as obras do famoso Aleijadinho. Este menino que teve um sonho, que tinha um objetivo, ele não desistiu diante de tantos fracassos, de pessoas que desanimaram, deram palavras negativas a ele e de alguma forma até incentivaram ele a desistir. Mas ele não desistiu e se tornou um dos maiores escultores que o mundo já conheceu. Certamente você já ouviu outras histórias de superação, não é? E de pessoas como Alberto Santos Dumont, pai da aviação,
Soichiro Honda, dos veículos automotores, Walt Disney, Beethoven, Thomas Edison e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, que de experiência, de resiliência, experiência de gente que superou seus fracassos, suas derrotas, que não desistiu e que foi em frente. Então eu chamo isso de fé, e eu entendo que a Bíblia está dizendo que isso é fé. Não sei se você está se sentindo fracassado ou fracassado em alguma área da sua vida, na família, no trabalho, no seu casamento, diante de vícios, na igreja, na sua fé, não sei. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu vejo Paulo dizendo aqui, olha, esqueça o passado. Não focalize o passado, focalize o que está na sua frente, o seu alvo. Avance, vá em frente, prossiga, não desista, não largue os remos, vá em frente. E você assim estará mostrando para Deus que você tem fé, que você quer realmente perseverar naquilo que Deus colocou no seu coração, no seu sonho, no seu objetivo, na sua bênção, seja lá o que for. Todos nós cometemos erros, irmãos. Todos nós temos fracassos. Todos nós cometemos equívocos. Mas não é por isso que Deus vai deixar de nos abençoar e nos dar novas oportunidades. Atos capítulo 15 é um grande exemplo. Paulo e Barnabé eram companheiros de viagem e houve um desentendimento entre eles por causa de João Marcos. Paulo não queria levá-lo mais porque ele tinha retornado de uma viagem missionária e ele não gostou. Então, houve ali uma questão entre Paulo e Barnabé e houve a separação. Você conhece muito bem a história. Não quero mais João Marcos comigo na viagem missionária. Depois, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, o próprio Paulo reconhece o seguinte: traga-me João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Ele vai ser útil para o meu ministério. Traga João Marcos. Então, Paulo aqui reconhece que, de repente, ele tenha sido muito duro. O texto não diz isso, né? Mas eu entendo assim. Poxa, eu fui tão duro com João Marcos, com aquele que falhou, né? A gente não sabe exatamente como as coisas aconteceram, o porquê das coisas, mas eu fui tão duro com esse jovem, né? Mas agora eu quero acertar isso. Eu quero que ele seja trazido para me ajudar, porque ele vai ser muito útil para o ministério. Então Paulo, vamos dizer assim, reconhece um erro que cometeu, tá? Por outro lado, João Marcos, que voltou da sua viagem missionária, repito, a gente não sabe porquê, tá? E ele depois então se torna uma grande bênção, a ponto de escrever o Evangelho segundo Marcos. Então, queridos, olha que história bonita de superação, de alguém que falhou, mas que Deus o reergueu por causa da sua fé. E o outro grande exemplo foi Pedro, que nós todos conhecemos muito bem. Pedro, depois que negou a Jesus, a ideia que nós temos é que ele desiste do apostolado. Ele desiste. Ele quer voltar para as suas atividades antigas. Voltar para o mar, para ser pescador. E Jesus, então, quando ressuscita, ele quer reunir os discípulos, os apóstolos, e ele manda um recado especial para Pedro. Por quê?
Ele já tinha convocado os apóstolos. Por que destacar Pedro? Eu entendo porque Pedro poderia estar pensando: eu fracassei, eu pisei feio na bola e não dá mais. Mas Jesus não desistiu dele. Jesus manda recado para ele e diz: vamos em frente. Você me ama, Pedro? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Então, queridos, olha só, falhou, fracassou, e feio, mas se recuperou, se tornou um grande líder da igreja, um homem de Deus. Jesus disse para a mulher apanhada em adultério: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Vá em frente, não desista. Aqui, nesse tribunal humano, você foi condenada. Não tinha mais jeito para você. Mas eu te digo, vai e não peques mais. Não volte ao seu pecado. Vá em frente. Não desista. Caminhe agora pela fé. Então, fé é não desistir diante de fracassos. Amém, queridos? Veja bem, 2 conceitos de fé vimos hoje. Primeiro, fé é tomar a iniciativa. Lembrando daqueles 4 homens que levaram um paralítico, fizeram um buraco no telhado, levaram até Jesus, e Jesus viu a fé deles. Eles estavam ali, tomando a iniciativa, dando um passo em direção a Jesus, e pela fé, colocando aquele homem diante de Jesus. Tomar a iniciativa, ir em frente, tomar a decisão, é importante, é uma demonstração de fé. E também vimos que a fé é não desistir diante dos fracassos. Nós fracassamos. E vimos essa mulher que enfrenta 3 barreiras para chegar até Jesus, para Jesus atender o seu pedido de curar, libertar a sua filha que estava horrivelmente endemoniada. Ela vence as barreiras, ela deixa para lá aqueles fracassos aparentes e vai em frente. E aí, nós precisamos fazer o mesmo, queridos. Pense nos grandes homens de Deus. Falharam, fracassaram. Abraão fracassou, Davi fracassou terrivelmente, como falamos, Pedro, Paulo, João Marcos, Sansão, Jacó. E aí nós poderíamos enumerar várias pessoas que foram grandemente usadas por Deus, mas não desistiram diante dos fracassos. Sabe, queridos, o que Deus não quer e não tolera é falta de fé, é incredulidade. Mas quando a pessoa falha e segue em frente, quando ela quer fazer a vontade de Deus, ela confia e quer viver pela fé, irmãos, faz toda a diferença. Então vamos ficar com esses 2 conceitos hoje. Fé é tomar iniciativa, é dar um passo em direção a Deus, é tomar decisões e não desistir diante de fracassos. Deus está trabalhando na nossa vida e Ele vai completar essa obra para a glória de Deus. Mas nós precisamos tomar uma decisão muito importante: viver pela fé. Amém? Vamos então orar? Curve a sua cabeça aí, onde você está, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja. E nós vamos então orar. Senhor, nós queremos colocar agora nas Tuas mãos cada pessoa que está nos acompanhando nesse estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. Senhor, nós queremos e nós precisamos viver pela fé. Nós não podemos viver, Senhor, sem fé, sem confiança, sem colocarmos a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. Ajuda-nos a aprender a exercitar nossa fé e a ir em frente, tomar decisões, não se deixar levar por aparentes fracassos. Senhor, nos ajuda a prosseguir na caminhada cristã. Se alguém caiu, Pai, que possa se levantar, que busque o perdão e continue, e vá em frente, porque o Senhor
perdoa, o Senhor restaura e o Senhor nos usa para a glória do teu nome. Ó Deus, entregamos cada vida que está nos acompanhando agora em tuas mãos, cada família representada e cada pedido que está sendo colocado diante de ti agora, Senhor. Ouve e atende, pois nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu aguardo você para a continuação desse estudo na próxima quarta-feira. Fique na paz. Amém.